Muito bem, vamos dar sequência ao nosso curso de gestão de projetos. Eu sou o professor Rodrigo Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará. Essa é a nossa aula de número 11, cujo tema é planejamento do custo do projeto. Lembrando que o curso de gestão de projetos que vocês estão vendo nessa e nas outras aulas está baseado no livro Fundamentos de Gestão de Projetos, de minha autoria, do professor Jarbas Silveira, disponível à venda neste link em livrarias físicas e virtuais, no qual você tem um aprofundamento desse conteúdo, maiores explicações, estudos de caso, etc. Vamos então ao tema da aula de hoje, o planejamento dos custos, cuja relevância eu creio que seja desnecessário nós enfatizarmos. A variável custo, que resulta no orçamento do projeto, é uma das variáveis mais fundamentais no triângulo das restrições e o orçamento do projeto é claramente um dos mais importantes aspectos do gerenciamento de qualquer projeto. Então, a gestão de custos de um projeto ela é fundamental. Como eu comentei no slide anterior, quase dispensa explicações à importância de uma gestão de custos eficaz e profissional. Para começo de conversa, a gente não precisa ir muito longe, dinheiro está envolvido. Dinheiro está envolvido. Então, evidentemente que quem está pagando, o cliente, vamos supor aqui um cliente está pagando, ele tende a negociar em termos de custo, de minimizar o seu custo, de comparar, eventualmente, fornecedores desse serviço ou desse projeto em por diferentes fornecedores, visando minimizar o seu custo, negociar pressionando no sentido de diminuir o custo. Essa é a perspectiva do cliente e é algo natural. Tá? Outra questão é que a maior parte dos contratos, hoje em dia, e de maneira geral, é de preço fixo, ou seja, é um contrato em que não há surpresas para o cliente. O preço é definido na negociação para aquele prazo e para aquele escopo de entrega e não há expectativa de que esse preço mude, pelo menos não para aquele escopo que já foi definido e para aquele prazo que foi acordado. Isso significa que o risco de eventuais estouros de orçamento recai todo sobre o prestador do serviço, que no caso seria a organização que desenvolve, que executa o projeto e, por tabela, recai sobre a equipe do projeto e do seu gerente, porque quaisquer estouros de orçamento irão ser absorvidos pela organização que está executando o projeto e que, por sua vez, deverá não olhar com muito bons olhos para o gerente, para a equipe, a não ser que, obviamente, haja uma justificativa muito clara. Mas, de toda maneira, esse aumento de custo interno na execução do projeto será absorvido, na maioria das vezes, pela própria organização. E isso faz com que, do ponto de vista da organização que executa o projeto, a gestão de custos também seja muito importante. Geralmente é o objetivo de gestão mais restrito, ou seja, é aquele objetivo de gestão do triângulo das restrições sobre o qual haverá maior fricção aí entre o cliente e o fornecedor para a redução do custo do lado do cliente e também o fornecedor buscando também garantir o seu lucro, o seu retorno, enfim, ou um nível de risco menor com um valor de projeto mais alto. Haverá aí uma negociação. Mas uma vez que esse valor seja acordado, como a gente já disse, a tendência é que a gente tenha aqui essa questão aqui do preço fixo. Bom, é importante também a gente enfatizar que o ciclo de vida mais amplo do produto, vamos lembrar, o projeto ele é se a gente pensar o ciclo de vida de um produto, desde da sua concepção como ideia até o fim do seu ciclo de vida, quando aquele produto deixa de ser fabricado, deixa de ser utilizado, ele encerra o seu ciclo de vida, o projeto é uma fase intermediária, inicial, intermediária, mais inicial desse ciclo de vida, mas é uma fase muito importante, porque é a fase de concepção, mas também de desenvolvimento, de criação concreta desse produto, até que esse produto esteja maduro para ir sim
para, digamos, a linha de produção, para as operações, para a fabricação. Então, de novo, é muito importante não termos problemas de custo aqui que prejudiquem qual variável, né, do triângulo das restrições, que não prejudiquem a qualidade, né? A qualidade, vocês lembram lá, estava dentro do triângulo das restrições, lembram? Ela estava dentro aqui, né, do triângulo, eu coloquei de propósito dentro, justamente para enfatizar que ela não estava sujeita, né, àquele balanço de aumentar o escopo, aí aumenta o custo, aumenta o prazo, ou reduz o prazo, vamos reduzir o escopo, ou seja, o triângulo tem que manter uma certa harmonia dessas três variáveis, mas a princípio a qualidade é uma variável que a gente tenta, em qualquer configuração, o padrão de qualidade, em princípio, uma vez que ele é acertado, é definido, né, ele não deve ser comprometido. Mas uma má gestão de custos pode sim comprometer a qualidade do produto final. Né? Então, se você tem um problema de estouro de orçamento e você quer economizar para recuperar esse estouro de orçamento, reduzindo a qualidade de algum item do projeto, de alguma atividade, de algum material, de alguma despesa, isso pode comprometer a qualidade. Eu já comentei antes que você pode, por exemplo, reduzir horas de testes no desenvolvimento de um software. Você pode, num projeto de uma obra de engenharia ou de uma instalação de um equipamento, utilizar materiais de qualidade inferior. Tudo isso vai representar justamente esse comprometimento eventual da qualidade na tentativa de compensar um estouro de orçamento. O principal artefato de gestão resultante do processo de planejamento dos custos é o orçamento. Né? O orçamento, então, é um documento que detalha, né, todos os itens que compõem os custos do projeto, organizados segundo diferentes perspectivas. Tá? Nesse slide nós estamos destacando os tipos, né, de itens de custo. Né? Os tipos de itens são exemplos, né, como aquisição de equipamentos ou aluguel, compra de materiais, terceirização de serviços, a mão de obra, né, que são as pessoas propriamente, né, a locomoção e estadia de profissionais, licenças de software, aluguéis, né, de espaço físico, despesas financeiras. Nós podemos ter aqui uma lista, né, realmente muito longa de itens que podem compor o orçamento. Então essa é uma visão em que você agrupa o custo por tipos de custo, por itens de custo. Tá? Mas a gente também pode ter uma outra visão do orçamento alocando custos ao escopo. Né? Escopo versus custo. Ou seja, quando você pega lá, lembram lá a WBS, né, que você tem as caixinhas, né, e aqui você vai dividindo mais e assim por diante, né, você pode dizer, por exemplo, quanto custa essa caixinha, e assim por diante. Ou seja, você pega o custo total do projeto, né, aqui você tem o total, mas você vai distribuindo esse custo nos itens, né, componentes do escopo, até chegar mesmo ao nível aqui de pacote de trabalho, né, que você tem o valor, tá, de cada pacote de trabalho. Tá? Então, você pode também fazer, aliás, deve, né, é uma outra maneira de ver, você distribuir o orçamento nos itens de escopo. Tá? É uma maneira de você ver onde como o orçamento está distribuído, e também vai ser uma base importante para o controle futuro do projeto. Uma coisa é o planejamento, que é o que nós estamos discutindo aqui, outra coisa é o controle do custo, que é muito importante também, que nós vamos discutir mais à frente. Né? Bom, a outra visão que você pode ter também, né, é aqui a do tempo, né? O tempo versus o custo, ou seja, você tem um gráfico, né, aqui, tempo versus custo. Né? Um gráfico assim, por exemplo, que você vai mostrando, sei lá, mês a mês, por exemplo, né? Aqui, mês a mês, você vai mostrando quanto é que o projeto está custando, com variações que são normais. Né? Em muitos projetos é normal que tenha grandes variações, em outros nem tanto. Né? Em outros projetos essa curva pode ser
mais ou menos constante. Por exemplo, um projeto que só envolve pessoas, programadores, por exemplo, projeto de software com 5 programadores contratados full-time, 40 horas por semana, durante 3 meses. Né? Esse projeto, se for só isso, quer dizer, o resto já está disponível, já tem os computadores, já tem os softwares, já tem o espaço físico. Né? Por exemplo, esses programadores trabalham numa empresa que desenvolve software. Para essa empresa, o custo que ela vai enxergar nesse projeto, o custo específico desse projeto vai ser as horas desses programadores, e se for uma coisa estável, né, a mesma quantidade de programadores do início ao fim, o custo, essa curva de custo versus tempo é mais ou menos constante. Mas em outros projetos não. Né? Você pegar até inclusive aquele exemplo que eu dei na aula passada, em que começa com 2 programadores, depois passa para 3, depois passa para 4, 5, estabiliza, depois diminui, o custo do projeto também teria, né, um crescimento proporcional ao número de pessoas que estivessem trabalhando em cada período de tempo. Então a tendência é que aquele custo de projeto crescesse, depois estabilizasse, depois diminuísse no final. Muitas obras de engenharia, obras de instalações de equipamentos, obras de instalações industriais também seguem esse processo. Tem um começo mais com despesas iniciais, depois se intensifica com um volume maior de trabalho e depois no fim também, obviamente, na reta final começa a diminuir até encerrar o projeto. Né? Tá? Então são diferentes visões de orçamento. O orçamento por itens, tipos de itens, o orçamento por itens de custo, o orçamento por alocado aos itens de escopo, melhor dizendo, e o orçamento alocado a unidades de tempo. Tá certo? São possibilidades, o mesmo valor total, né, visto ou fatiado ou dividido em diferentes visões. Além da classificação dos custos, né, em tipos, em itens, que eu apresentei no slide anterior, tipos de itens, né, de custo, a gente pode classificar ainda os custos de um projeto em 2 grandes classificações, em 2 grandes famílias, né, independentes entre si, que seriam a questão do custo ser fixo ou variável, né, e também do custo ser direto ou indireto. Tá bom? Bom, o custo fixo é tudo aquilo que, como o próprio nome sugere, tende a se manter fixo ao longo do projeto, independente de outros fatores. Por exemplo, se você aluga uma sala comercial para o desenvolvimento do projeto ao longo de 1 ano, esse contrato foi fechado, você vai pagar 1 ano por essa sala, esse é um custo fixo, enfim, independente se o projeto está indo mais rápido ou mais lento, né, é um custo que está fixo, tá certo? Um custo variável é aquele, portanto, de novo, como o próprio nome sugere, né, que vai ter variabilidades em função do ritmo do projeto, em função da produtividade, em função também de algumas variáveis que a gente não controla, né, que estão na incerteza do processo. Como exemplo aqui de custo variável, eu poderia dizer a ideia, por exemplo, de você fazer protótipos, né, em um projeto que tem artefatos físicos. Por exemplo, suponha que você vai fazer um projeto de desenvolvimento de um artefato físico. Uma máscara de proteção contra vírus, por exemplo. Né? Uma máscara plástica, por exemplo. Você usa uma impressora 3D, você usa resinas para fazer protótipos dessa máscara e testar, né, e tal. E você então prevê que você vai fazer 5 protótipos no seu projeto, até 5 protótipos. Né? Então você prevê um orçamento até 5 protótipos. Mas se por algum motivo você não conseguiu concluir o protótipo no nível de qualidade adequado com 5 versões, você precisa fazer uma 6ª versão, você vai precisar comprar mais resina, digamos. Né? Então esse é um custo que depende, que varia com o número de protótipos que você desenvolver. Né? Um custo variável. Também, se por acaso você conseguir, com 3 protótipos, por exemplo, você conseguiu um produto de qualidade, você vai poder também, né, possivelmente, né, talvez você possa economizar essa resina para o desenvolvimento da 4ª e da 5ª versão que não foram necessárias, por exemplo. Então, é um custo que varia em função da produção, em função do ritmo e também em função dos riscos inerentes ao projeto. Tá certo? Outro custo fixo, muito provavelmente, também seria o salário dos programadores, aí voltando para o custo fixo. Né? Mas, se você tiver a política de pagar horas extras, esse custo fixo pode se transformar num custo variável se você começa a
compensar, né, e pedir que os programadores façam horas extras, e aí o salário deles deixa de ser uma variável totalmente fixa, né? Começa a ter flutuações em função da demanda, dos riscos do projeto. Então, o importante é entender que os custos podem, né, estar numa classificação e outra, ou até transitar de uma para outra, dependendo de como você trabalha esses custos. Tá? Outra classificação importante é o custo direto e indireto, né? O custo direto é aquilo que pode ser diretamente mapeado ao projeto, de maneira bem clara. E o custo indireto é aquilo que tem relação com o projeto, mas é mais difícil de ser mapeado diretamente ao projeto. Tá? Então, naquele exemplo que eu dei no slide anterior, numa empresa que desenvolve softwares, ela recebe uma demanda de um cliente e aloca 5 programadores full-time por 3 meses. Né? Do ponto de vista dessa empresa que desenvolve o software, o custo direto desse projeto é, de fato, basicamente, né, a remuneração dessas horas desses programadores dedicados ao projeto naquele período de tempo. Você consegue mapear diretamente. Essas horas estão dedicadas a esse projeto exclusivamente, então tem um mapeamento direto, né, entre o custo e o projeto. Mas existem outras despesas que esse grupo de programadores vai incorrer, que o projeto vai incorrer, que não são tão facilmente mapeáveis. Por exemplo, esses programadores eles estão ocupando um espaço físico dessa empresa. Esse espaço físico tem um custo. Tem um custo, digamos, de aluguel, por exemplo. Tem um custo de energia elétrica. A empresa, obviamente, tem lá espaços com água, com café, vamos supor. Né? Enfim, tem papel de impressora, tem cartucho de impressora, tem uma sala de reunião que você pode usar internet o tempo todo, na verdade internet sempre, né, mas fazer videoconferências, enfim. Existem outras atividades que não são tão específicas daquele projeto, são despesas que a gente poderia dizer compartilhadas, né, por várias equipes de projetos naquela mesma organização, mas elas existem, né? Elas existem, elas só não são mapeáveis diretamente para o projeto. Então, esse tipo de despesa é mais difícil de ser quantificada. Se você quisesse fazer um método muito sofisticado, talvez você conseguisse quantificar, mas não vale a pena, justamente porque são despesas compartilhadas por todas as pessoas da empresa. Tá? Então, o que a empresa faz? Ela dilui esse custo compartilhado como parte da despesa de uma maneira talvez mais uniforme, né? Como um percentual, por exemplo, do custo direto. Não, vamos botar 10%, 5% do custo direto para remunerar, né? Cobrir, né, essas despesas compartilhadas, tá certo? Ou, de outra maneira, a empresa coloca todo esse custo indireto, né? Ela aloca esse custo indireto de uma maneira dentro da margem de lucro que ela espera ter com cada projeto. Existem formas diferentes de fazer, mas o fato é que você não vai ter provavelmente um detalhamento tão claro, né, dessas despesas indiretas no orçamento do projeto. Pode ser que conste lá uma linha dizendo despesas indiretas ou despesas compartilhadas e uma estimativa ou um percentual que remunere, né, a empresa proporcionalmente, de alguma maneira, ao volume, né, de trabalho e ao custo direto do projeto, tá bom? São classificações interessantes para vocês saberem, tá bom? Que existem, né? Porque, obviamente, isso também implica em uma gestão de custo e um controle de custo futuro, né? Você deve ter, por exemplo, mais atenção com custos variáveis. Os custos fixos, a princípio, você consegue mapear no início do projeto, eles não têm muito mais surpresa daí para frente, mas os custos variáveis é importante você estar atento, né? E os custos diretos e indiretos, claro, os custos diretos eles estão mais sob o controle, né, inclusive do próprio gerente de projeto, e, portanto, são eles que também são o maior alvo, né, do controle, né, de custos que vai ser feito mais à frente. Nós estamos estudando aqui nesse momento o planejamento apenas. Vamos falar de controle um pouco mais à frente. Outro tema importante são reservas, né? Reservas de custo, tá certo? É a ideia de que quando você vai compor o orçamento, né, então você tem aqui o custo direto, você tem o custo indireto, né, esses 4 aqui, né? Custo fixo, variável, você soma tudo, você tem o orçamento. O orçamento, né?
Aí você pega e diz, ok, vamos botar aí 5%, e aí sim eu tenho o total. O que é esse 5%? É justamente, né, a reserva. Bom, a reserva de custo de 5%. Ou seja, é uma gordurinha. Tá? Isso aqui nós estamos colocando, obviamente isso vai ser feito uma proposta, digamos, ao cliente, né? Isso vai estar embutido, não é explícito, né? Mas vai estar embutido como uma espécie de margem de segurança. Né? Se esse custo variável, por exemplo, que foi previsto, né, aqui, lembra do exemplo que eu dei? Eu precisei fazer mais um protótipo. Isso é um risco que existe no projeto. Não é garantido que vai acontecer, mas pode acontecer. Se nós temos essa reserva, pode ser que a reserva seja suficiente para absorver esse risco, caso ele se concretize. Tá certo? Bom, claro que o ideal é você ter uma gordura, né, que te permita ter um respiro. Não que você queira ou pretenda gastar, não é para isso. Essa reserva está aí realmente para as emergências, realmente para as incertezas. Né? Você vai perseguir a meta de orçamento sem os 5%. Inclusive porque se você não gasta esses 5%, esses 5% vão compor, portanto, o retorno, né, o lucro, o resultado líquido aí da empresa que executa o projeto, tá certo? Mas é uma boa prática. Se você vai conseguir colocar 1, 2, 5 ou mais de 5%, vai depender da margem de negociação que você tem com o cliente. Se a concorrência é muito assídua na sua área, de repente você não vai ter condição de botar 5%, você tem que diminuir um pouco, ou até, quem sabe, no pior dos casos, ir no osso mesmo, né? Com zero, ou seja, o orçamento é o orçamento, não tem para onde correr, não tem como qualquer problema que nós tivermos aqui que ultrapasse esse valor vai ser considerado estouro de orçamento. Tá certo? Dentro da margem da reserva gerencial de custo, ainda não é considerado estouro, porque está previsto. Então, se você tiver uma variação de orçamento de até 5% nesse exemplo, ainda não é estouro de orçamento. Tá? Só vai ser estouro se for mais de 5%. E se você não tiver gordura nenhuma, qualquer variação acima do orçamento será estouro de orçamento. Tá bom? Bom, você vai precisar, é claro, né, eu deixei por último, talvez o mais importante, você precisa das estimativas, né, de custo. Se eu estou falando de custo fixo, variável, direto, indireto, reserva, e naquele slide anterior falei de materiais, salários, né, aquisição de equipamentos, aluguel de espaço físico, alguns desses itens são mais fáceis de estimar, de pesquisar, de determinar o preço, outros vão precisar de muito mais, de quebrar a cabeça, né? Tá? Então, se você vai fazer uma importação de um equipamento, você já tem um processo de definição de custo bem mais complicado, porque o processo de importação em si é complexo, existem taxas, existem impostos, existem taxas ligadas à alfândega, mas além disso, e talvez o pior seja o fato de que o câmbio, né, é uma moeda, quer dizer, o câmbio com moedas estrangeiras é flutuante, então existe um risco natural de flutuação. E se você está fazendo um planejamento agora de comprar um equipamento de 10 mil dólares, hoje esse equipamento estaria em 53 mil reais, por exemplo, se o dólar tiver a 5,3, né? Mas pode ser que daqui a 2, 3, 4 meses, quando for de fato o projeto for aprovado, for iniciar e você for finalmente comprar o equipamento, esse dólar flutuou. Né? Então, evidentemente que é bem mais complexo. Tá? Então, é possível que você encontre orientações da empresa que você trabalha ou de outras fontes de como absorver, né, flutuações, variações futuras de câmbio. Dando só esse exemplo do caso da importação, uma saída, por exemplo, era você jogar isso aqui dentro da reserva. Né? De repente, você aumenta um pouco essa reserva para lidar, entre outras coisas, você pode lidar com flutuações cambiais, que também pode ser no sentido positivo. Né? O câmbio também pode recuar e você ter um superávit aí nessa operação em relação ao que foi previsto no início do projeto. Tá bom? Portanto, as estimativas de custo são fundamentais, eu vou falar disso no próximo slide. Vamos falar um pouquinho mais desse assunto aqui que é fundamental.
Então, como eu disse, o orçamento ele passa por um processo de estimativa de custos, né? Estimativa porque o custo real ele vai se realizar no futuro. Você está no momento de planejamento. Então, o custo real ele se realiza no futuro, no momento em que a despesa é efetivamente realizada. Então, tudo são estimativas nesse momento. Mas, claro, são estimativas que podem ser mais precisas ou menos precisas. Tá? Então, aqui tem uma lista de algumas metodologias de estimativa de custos, tá? Que o livro, o texto, inclusive, detalha mais. Se vocês quiserem mais informações, eu vou comentar rapidamente. Essas metodologias de estimativa elas se aplicam tanto ao nível global de projeto, como ao nível de pacote de trabalho, ou até de atividades e itens do escopo mais específicos, ou até itens de custo. Depende do nível que você está querendo buscar. Você pode querer uma estimativa do custo global de um projeto, como você pode querer a estimativa do custo da aquisição de um equipamento específico. Tá? Então, essas metodologias elas podem ser aplicadas em vários níveis. Tá bom? A gente começa pela estimativa por analogia, né, que significa você comparar, vamos dizer, por exemplo, projetos antigos, passados, mas recentes, preferencialmente recentes, e encontrar um projeto parecido com o que você está querendo estimar no momento e usar essa semelhança como base para afirmar que o valor desse projeto novo, atual, deve ser semelhante, parecido, da mesma ordem que aquele projeto anterior, porque eles são análogos, eles são semelhantes. Então você faz uma espécie de analogia e diz, o projeto A que eu realizei ano passado é muito parecido em termos de escopo, de prazo, de complexidade, custou tanto. Então eu acho que essa é uma boa estimativa, né, para iniciar, né, como uma estimativa inicial para a gente ter uma noção do custo global do projeto. Muitas vezes é o cliente que demanda, né, de você como gerente ou outra pessoa que estiver negociando o projeto, o cliente que demanda uma noção preliminar do custo global, principalmente em projetos em que o cliente não tem muita noção de quanto ele vai pagar, porque não conhece a área, porque é um serviço especializado. Então, se você for demandado a dar uma resposta rápida, né, você pode usar a analogia como uma forma rápida de dar um número aproximado, mas é claro, com as ressalvas de que precisa ser feita uma análise mais profunda. A análise paramétrica é semelhante, só que aqui você pode, em vez de simplesmente dizer que o projeto A é parecido com o projeto B, você pode usar algum parâmetro quantitativo, por exemplo, que te dê um embasamento maior. Isso é muito comum na área de obras de engenharia, por exemplo. Se usa muito o valor do metro quadrado de obra concluída. Você faz uma pesquisa, tem empresas que fazem pesquisa de preço do valor de determinadas obras e normalizam pelo metro quadrado. Então você tem lá, por exemplo, galpões industriais. É R$1.000 o metro quadrado em média um galpão construído hoje na cidade de Fortaleza, por exemplo. Né? Então, se chega um cliente e diz, eu vou querer um galpão de 1.000 metros quadrados, se você usar esse parâmetro, você vai dizer, pelo valor de mercado, hoje, algo em torno de R$1 milhão, já que R$1.000 por metro quadrado, 1.000 metros quadrados, R$1 milhão. Mas, é claro, de novo, é uma ressalva de que isso é uma estimativa paramétrica que precisará ser feita uma análise mais detalhada, mas o cliente muitas vezes ele quer ter uma noção de ordem de grandeza, não é que ele esteja querendo uma proposta. A proposta é que vai ter valores, digamos, formais e valores que serão contratados formalmente, aos quais aí sim já entrarão naquela ideia do contrato de preço fixo. Mas muitas vezes a ideia realmente é que o cliente possa ali perceber a ordem de grandeza, né, do projeto que ele está querendo contratar. Uma maneira um pouquinho mais precisa, na linha daqui da gente tentar chegar a uma forma mais precisa, né, é você fazer uma estimativa de 3 pontos. Né? Então, você, por exemplo, você vai desenvolver esse software e você vai precisar contratar programadores freelancers, por exemplo. Digamos que nesse caso é uma área em que você não tem programadores in-house para desenvolver pela metodologia, pela ferramenta. Você vai contratar programadores freelancers, então você faz uma pesquisa de preço e você identifica que tem uma certa variabilidade, tem uma faixa de variação de um mínimo, né, de um máximo, e tem um valor aqui que a gente chama de mais provável, que está no meio aqui, é o que ocorre com mais frequência
né? Se você fizer aqui várias perguntas e contactar vários programadores, você vai ter um máximo, um mínimo e o mais provável. Você quer então dizer, qual vai ser o valor que eu vou adotar? Né? Você poderia escolher esse do meio, mas isso não é bem 100% verdade, porque de fato tem uma variação nessa faixa. Então existe uma técnica muito popular, se a gente chamar isso aqui de A, isso aqui de B, isso aqui de M, né? Que soma A mais 4M mais B e divide por 6. Né? Isso aqui seria a estimativa que representaria essa faixa de variação, ou seja, você dá um peso maior realmente à estimativa mais provável, ao valor mais provável da pesquisa que você fez, né? Ou de entrevistas que você faça com pessoas que conheçam o tema e que você pergunte qual é o valor mais provável, o que acontece com mais frequência, mas qual é o máximo que você já identifica até hoje, ou que você costuma ver, qual é o mínimo que você acha que está acontecendo agora. Então você dá um peso maior à média, a esse valor mais provável, melhor dizendo, mas de qualquer maneira você leva em conta os extremos, né, divide por 6, de maneira que você tem a possibilidade de puxar um pouco esse valor ou mais para o lado do máximo ou do mínimo, dependendo, né? Se esse mínimo está mais próximo do mais provável, a tendência é que o máximo é que puxe para cima e vice-versa. Bom, custos unitários, né? É quando você começa a pegar lá a WBS, a EAP, melhor dizendo, né? WBS em inglês, e você tem, né, a decomposição, lembram? Do projeto, né, em pacotes de trabalho, que são o nível aqui mais, né, você tem aqui um pacote de trabalho. Então, o bottom-up, ele simplesmente é você, né, e aqui você vai ter outros pacotes de trabalho, aqui também, ou seja, você desce lá no nível mais inferior, calcula a estimativa de custo usando qualquer um desses outros métodos daquele pacote de trabalho, de cada um dos pacotes de trabalho, né? Então você vai ter aqui, você vai ter aqui. Aí, por exemplo, você soma esse com esse, você tem esse. Você faz a mesma coisa aqui nos outros, né? Aí você soma esses três, você tem aqui o orçamento do projeto. Ou seja, você vem bottom-up, você vem de baixo, bottom-up, né? Para cima, tá? Começa com os itens de custo mais simples até chegar no item de custo global do projeto. Aqui, juntamente com a pesquisa de preço, ou seja, quando você de fato vai a campo, vai à internet, faz contato com fornecedores, pede cotações, quando você quer um embasamento firme, né, para ter valores de equipamentos, valores de salários, valores de insumos, então você pega esses preços a partir de uma pesquisa de mercado, então deixa de ser, num certo sentido, fica até mais preciso que uma estimativa, continua sendo uma estimativa, por quê? Porque a despesa real se realizará no futuro. Mas de qualquer maneira é uma estimativa que naquele momento presente do planejamento é bastante realista. Ela é aquilo que está sendo praticado no mercado, né? E você pode também juntar com a de 3 pontos, por exemplo, e observar aqui tem um máximo, mais provável, um mínimo e adotar também um valor com essa média ponderada. Ou seja, esses três aqui podem ser usados de forma conjunta. Você faz uma pesquisa de preço, tem vários valores, você aplica a média, né? Essa média que você pode usar para calcular os valores totais dos pacotes de trabalho, depois você vai subindo e você chega no valor global do projeto. Tá bom? Essas duas aqui, a analogia e a paramétrica, elas são um pouco mais frouxas porque elas estão baseadas, né, em parâmetros mais globais, porém, elas são mais rápidas de serem feitas e elas podem ser muito úteis naquela situação em que alguém te demanda rapidamente uma noção de preço e com isso aqui você consegue ter, digamos, um chute educado, né? Não é uma coisa solta que você tira da cabeça, você tem uma base mínima para afirmar a ordem de grandeza do valor do projeto. Finalmente, eu gostaria apenas de apresentar um gráfico que ilustra uma daquelas três perspectivas de visão do orçamento. Eu comentei que o orçamento poderia ser visto pela ótica dos tipos de itens de custo que compõem o orçamento, que ele poderia ser visto como um orçamento alocado nos vários itens de escopo, por exemplo, o orçamento, como é que ele está distribuído nos vários pacotes de trabalho da estrutura analítica do projeto,
Mas eu também comentei que o orçamento poderia ser visto como um cronograma financeiro, né, ao longo do tempo, ao longo da duração do projeto. Esse é um exemplo justamente dessa perspectiva temporal. Então, nós temos um projeto aqui de 12 meses, de janeiro a dezembro. As barras vermelhas indicam o desembolso mensal, mês a mês. Tá? E aí você olha aqui para esse eixo aqui, das barras vermelhas, certo? Você olha para esse eixo, que é um eixo que vai de 0 a 14 milhões de reais por mês. Então, você vê aqui em janeiro foi 1 milhão, em fevereiro serão 2 milhões, isso é um planejamento. Né? Até que você chegue a um pico no mês de julho, que você vai precisar desembolsar 13 milhões de reais no mês de julho. Tá bom? Essa outra curva mais clarinha é o acumulado, que mostra que o projeto, aqui no mês de dezembro, ele chega aqui a um valor próximo de 70 milhões de reais, que é o valor total, acumulado total, quanto custou o projeto como um todo. Então, são duas curvas, né? No caso, a curva acumulada está se referindo mais a esse eixo aqui, que são de algumas dezenas de milhões de reais. Tá bom? Então, você vê que o projeto ele, né, tem uma subida e uma descida. Isso provavelmente é reflexo do volume de intensidade de trabalho, de trabalhadores, de insumos, enfim, depende de cada projeto. É um tipo de ciclo de cronograma, né, de desembolso financeiro que é muito comum em obras, por exemplo, em instalações em que você inicia com uma pequena equipe, essa equipe vai crescendo, também se começam a adquirir materiais e a quantidade de pessoas trabalhando cresce até alcançar um pico. Né? Outros projetos, eu já comentei antes, é possível que essa curva seja mais constante. Né? Se você tiver poucos itens de custo, itens fixos como o salário de pessoas, por exemplo, remuneração salarial de pessoas, que estão alocadas durante toda a duração do projeto, com quantidade de horas também fixa, a tendência é que esse diagrama aqui, esse histograma seja mais ou menos constante. Tá bom? O único ponto aqui a chamar a atenção é que esse cronograma de desembolso financeiro, ele precisa que todos os envolvidos, principalmente quem vai financiar o projeto, estejam cientes e concordem. Né? Então, se a empresa que vai organizar, ela vai fazer com recursos próprios, por exemplo, é um projeto interno, ela precisa ter fluxo de caixa, precisa ter dinheiro em caixa, ou precisa fazer um empréstimo para ter recursos, né, para desenvolver esse projeto com essa característica aqui de uma subida, né, de valores ao longo do tempo. E com picos, né, onde você precisa desembolsar muito dinheiro num mês específico, por exemplo. Né? Se for o cliente que estiver pagando, ele também precisa ter o fôlego financeiro para arcar com essa variação aqui. Né? E aí pode ser que o seu cliente prefira que você faça uma coisa mais nivelada, lembrando um pouco aquele problema do nivelamento de recursos que nós vimos na aula passada. Ele pode pedir que você nivele mais esse histograma aqui, que não tenha tantos picos. Né? Talvez isso estenda, aliás, provavelmente vai estender o prazo do projeto um pouco, mas pode ser mais confortável para o seu cliente, que ele não tenha que desembolsar valores tão altos, ele prefira diluir mais, né, como se fossem prestações menores, né, por um prazo maior. Tá? São questões que vão ser discutidas e que tem muito a ver também com esse planejamento, né, de custos. Tá bom? A gente fica por aqui e até a próxima.